E as palavras do Demerval, elas foram de verdadeira sabedoria para a minha vida hoje. Eu recebo tudo que ele orou nessa noite, amém? Vamos lá, vamos abrir em Mateus 5? Não, estou brincando, né? A irmã ela vai ter que explicar essa situação do Mateus 5 qualquer dia desses, porque... Não, tem muita gente nova, irmão. Tem muita gente que não entende essa questão do Mateus 5, entendeu? Aí tem uns que riem, outros não riem. Na próxima pregação, a irmã Olga promete que vai explicar de novo essa situação do Mateus 5. É uma situação bem... uma piada interna, né? É Mateus 24. É Mateus, mas é no capítulo 24 que eu queria ler com os irmãos aqui nessa noite. Olha, rapaz, eu acho que da outra vez era o Felipe também. Rapaz. Era você, não era, Felipe? A última vez que eu ficava falando, agora o Felipe vai botar. Aí o Felipe demorava, aí eu li aqui, né? Não foi você mesmo, né? Tá, então tá certo. Vai demorar hoje não, né? Vai ser rapidinho. Mateus, no capítulo 24, Jesus, ele aborda um tema talvez pouco falado hoje em dia. E eu queria expressar essa situação com os irmãos, que é uma coisa que eu não sei no coração de vocês, mas está queimando demais no meu coração. O Senhor, ele separa períodos para falar determinadas mensagens conosco. E a mensagem que tem queimado no meu coração foi justamente o que a última música diz. A igreja vai ser arrebatada, num piscar de olhos vai acontecer. Já está passando aí já? É o primeiro ao 14. Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao 14, diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se e lhes mostraram a construção do templo. Ele, porém, disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Então, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Já adiantando aqui esse versículo, ele está falando sobre o período de 70, quando o templo foi destruído. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e o fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. E agora o nosso versículo base: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa mensagem, Jesus, ele faz esse discurso 2 dias antes de morrer. 2 dias depois seria a Páscoa e aconteceria toda a situação de crucificação de Jesus Cristo. Posteriormente, a sua ressurreição também. Mas eu fico pensando,
Jesus ele deixa essa mensagem, é uma das últimas mensagens, é um dos últimos sermões, é uma das últimas parábolas. Se a gente for pegar o capítulo 25 também, ele continua discorrendo a respeito do fim dos tempos. É uma das últimas coisas que Jesus fala antes de morrer e ressuscitar. Eu fico pensando, se eu fosse morrer hoje, Demerval, eu ia procurar falar as coisas mais importantes que eu quero deixar aqui na terra. A coisa mais importante que eu quero que as pessoas saibam a respeito de mim, a respeito da minha família, a respeito do conhecimento que eu tenho. Eu ia fazer isso. Então, eu percebo que essa mensagem ela tem um teor de importância muito grande, principalmente se tratando dos dias de hoje. E a gente percebe isso. Eu queria fazer a pergunta para vocês. Quem está sentindo que a volta de Jesus já está mais próxima do que antes? Gente, eu vou te falar a verdade. Toda vez que fala sobre volta de Jesus, o meu coração queima. Toda vez que um pecador se converte, meu coração ele queima demais. Toda vez que canta músicas e hinos como esse, mas a igreja... Meu coração ele arde. Em qualquer lugar que eu ouço isso, o meu coração ele arde. O meu coração ele queima. E quando Jesus ele começa a fazer esse discurso, ele quer deixar um recado muito importante para nós, né? Você percebeu que eu li vários versículos, e esses versículos vão se repetir posteriormente, mas o versículo 14, ele fala que esse evangelho será pregado a todas as nações como testemunho, e após isso virá o fim. Existem hoje muitos sinais da vinda de Jesus. Jesus fala sobre a destruição do templo. Já aconteceu. Em 70, depois de Cristo, o templo é destruído. Jesus fala sobre guerras. Aconteceu já muitas guerras, inclusive 2 guerras mundiais. Jesus fala sobre rumores de guerra. Já aconteceu rumores de guerra. A Guerra Fria foi um dos rumores de guerra. E hoje nós vivemos um novo rumor de guerra e guerra também. A gente vê a Rússia em guerra com Ucrânia. Obrigado, Varão. A Rússia em guerra com a Ucrânia. E esse clima pesado que existe entre os Estados Unidos e a China, e que envolve a Rússia também, a Rússia a todo tempo ameaçando soltar bombas nucleares, a gente acompanha essa Guerra Fria. Ninguém dá o primeiro tiro, mas a gente acompanha tudo isso. A Bíblia fala sobre terremotos que seriam sinais do fim do tempo. Preste atenção no que eu estou falando. Tudo que eu estou falando são sinais dos fins. Mais ainda, a Bíblia fala, não é o fim. Mas o versículo 14 é um versículo chave demais, que ele fala assim, quando esse evangelho for pregado por todo o reino, por todas as nações, então virá o fim. Eu penso que eu não tenho domínio sobre rumores de guerra. Eu não tenho domínio sobre guerras. Eu não tenho domínio sobre terremotos. Eu não tenho domínio sobre as coisas que acontecem nas relações internacionais. Eu não tenho domínio sobre nada disso. Só que eu só tenho uma coisa a fazer mediante a tudo isso. Uma das principais coisas que Jesus deixa para nós é o que ele fala de ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A pregação do evangelho, ela está como responsabilidade da gente. Presta atenção, a pregação do evangelho é nossa responsabilidade. Quando Jesus ele fala isso, eu quero que você entenda que os anjos tentaram pregar o evangelho. Vocês sabem, né? Os anjos tiveram uma conversa séria e falaram assim, deixa eu ir lá e eu prego. Jesus falou, não, eles que vão pregar. Os mortos tentaram pregar o evangelho, você sabe, né? Lá na parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico ele pede para que Lázaro molhe apenas um dedo e encoste na boca dele para que ele saciasse a sede dele, havia um abismo separando os dois, sendo que o rico estava sofrendo e o Lázaro estava em lugar de repouso. E aí o rico faz esse pedido, e aí o Lázaro fala que não pode fazer. E ele faz um outro pedido, deixa eu voltar pelo menos para falar com os meus parentes, que tudo isso aqui é real. Os mortos tentaram pregar o evangelho e não puderam. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade está com você e está comigo.
Eu queria te fazer algumas perguntas, para a gente entrar já. Eu não quero falar sobre exatamente a volta de Jesus, porque a gente vê na internet muitos prognósticos, né? Que Jesus, olha uma teoria interessante que eu ouvi, que Jesus ia voltar em 2018. Até que a matemática deles bateu, porque a parábola do samaritano, ela é uma parábola apocalíptica também, tem uma interpretação apocalíptica. E aí, de acordo com essa parábola, todos conhecem, né, que o judeu estava jogado na estrada, maltratado, acabaram de ser assaltado, e aí passa um levita, passa um sacerdote e ninguém ajuda, mas o samaritano, que teoricamente eram inimigos, ele ajuda o judeu, leva o judeu para uma hospedagem e dá dois denários para o dono da hospedagem para cuidar das feridas do judeu. E aí, de acordo com alguns estudiosos, esses 2 denários, cada denário representa um dia de trabalho. E aí vem a passagem falando sobre um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, eles supõem-se que a representação do samaritano era Jesus Cristo, o ferido somos nós que não conhecemos a Jesus e a hospedagem é a igreja. Essa é a analogia que eles fazem, para conotar que essa passagem ela é uma passagem apocalíptica. E aí ele deixa 2 dinheiros para o dono da hospedagem, representando 2000 anos. E aí depois tem uma outra passagem falando, Jesus ele fala no capítulo 24 mesmo, que vem falando sobre essas dores e tudo mais. E aí vem uma passagem essencial que ele fala sobre a figueira. A figueira na Bíblia é representada por Israel. Israel, ele voltou a ser país em 1948. E aí e Jesus fala assim, olhar para a figueira. Quando os ramos começarem a florescer, aí será os sinais de que eu estou próximo, e não passará essa geração. E a Bíblia conta uma geração como 70 anos. E aí a gente pega 1948 mais 70, dá 2018. Aí lá em, 2010, alguns começaram a cogitar que seria em 2018 que Jesus voltaria. E aí tem um monte de teoria na internet. Só que o fato não é esse. Eu não quero saber quando Jesus vai voltar. Se você pudesse acelerar a vinda de Jesus, você o faria? Eu quero te fazer algumas perguntas agora para nos fazer refletir. Quando nós pensamos na volta de Cristo, o que vem à sua mente? Desespero? Eu lembro quando eu era criança, aí falava assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Me dava um desespero no coração. Criança não, eu já era um adolescente afastado da presença do Senhor, né? Então, me dava uma dor no coração. Falei, caramba, Jesus vai voltar. E eu ficava meio que desesperado, Jesus vai voltar e eu vou ficar porque eu estou nessa situação. Então eu entendi que toda vez que eu me faço essa pergunta e me vem um desespero no coração, isso é meu diagnóstico. Eu sou meu próprio médico, eu faço essas perguntas e de acordo com o que eu sinto, eu sei se eu estou pronto ou não, se eu estou fazendo a vontade de Cristo ou não. O que vem no teu coração quando tu pensa na vinda dele? Você anseia pela volta de Jesus com paixão? Será que, vamos dizer que quando você pensa na volta de Jesus, teu coração se alegra. Meu coração se alegra muito quando eu penso na volta de Jesus. Mas a questão é, por que seu coração se alegra? Será que é pelo teu sofrimento? Às vezes nós queremos uma coisa para que o sofrimento cesse. Hoje é um assunto muito delicado falar sobre a questão do suicídio. Inclusive tem até na mídia um acordo entre as mídias para não se falar desse assunto, para não estimular mais. Mas é um assunto que a igreja foi chamada para curar. Então, se é uma doença, a igreja vai curar. Amém? E aí, quando uma pessoa ela decide tirar a própria vida, não é que ela não queira mais viver. A situação não é essa. É que ela não quer mais sofrer. Então a intenção de um suicida e de alguém que está sofrendo e anseia a volta de Jesus é a mesma intenção. Eu não quero mais sofrer, vem logo Jesus. Aí a gente começa a clamar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas será mesmo que a tua Maranata está da forma correta? Será que a tua pregação está da forma correta? Será que teu coração está posto no sentido correto? Eu estou ansiando a volta de Jesus porque eu não quero mais sofrer, mas é isso que o amor prega.
Quando eu penso dessa forma, eu não estou agindo com amor. Eu só quero aliviar meu sofrimento. Então eu grito, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o segundo diagnóstico. Aí o terceiro diagnóstico. Tá, e se a sua vida fosse uma maravilha? E se você não sofresse mais? Quem tem problema financeiro aqui, levanta a mão. Fala assim, problema financeiro. Que bom que é pouca gente, que bom. Eu levantei a minha, viu? Mas imagina que seus problemas financeiros tivessem sido resolvidos agora. Acabou de cair $1 milhão na sua conta, Demerval. Eita, agora. Olha, a gente fica até feliz. Eu estava brincando com a Michele, e eu estava falando sobre um outro assunto, sobre fé. A gente conversa muito sobre algumas situações, algumas teorias malucas que a gente tem, né? E a gente estava falando sobre fé. E, cara, a fé é um conjunto de ação e sentimento. Aí eu falei com ela, você já brincou... Todo mundo já brincou. Ela falou que nunca brincou não, mas eu já brincava muito. Imagina só, se a gente ganhasse na Mega Sena, como é que seria? Imagina só, se a gente ganhasse um dinheiro muito grande, o que você faria? Aí a gente começa, não, eu compraria uma casa, eu reformaria tudo, os meus móveis da casa, eu compraria um carro novo, eu ajudaria a minha mãe, eu ajudaria meu pai, eu ajudaria meus filhos. A gente começa a fazer essas simulações e nosso coração ele fica alegre. Esse é o sentimento de fé. E aí, voltando ao assunto, imagina que seus problemas, você tem problema financeiro, fossem resolvidos agora. Imagina, quem tem problemas aqui familiares? Levanta a mão. Imagina que seus problemas familiares fossem resolvidos agora. Ah, eu queria tanto que minha mãe, meu pai, meus irmãos se convertessem. Imagina que você tem problema de autocontrole. Você tem vícios que você tenta se livrar já há muito tempo e você não consegue. E é por isso que você anseia a volta de Jesus. Imagina que esses problemas fossem resolvidos agora. O seu coração, ele permaneceria ansioso pela volta de Jesus? Essa pergunta, você responder essa pergunta, vai te colocar dentro de uma posição. Eu preciso melhorar muito, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso dedicar o meu coração verdadeiramente ao propósito que o Evangelho me chama. E não as minhas necessidades. Às vezes nós servimos ao Senhor pelas nossas necessidades, não é pelo Evangelho. Jesus, ele percebe isso quando ele vai fazer o sermão do monte. Mateus no capítulo 5 ao 7, ele vem falando um sermão da montanha. Jesus fala o seguinte, o teor da mensagem de Jesus é o seguinte, não vos preocupeis com o que é vez de comer ou beber, ou pelo que é vez de vestir, as aves do céu elas não plantam, não colhem, todavia eu as alimento, os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus, ele tenta tirar as suas preocupações para que ele coloque no teu coração as preocupações dele. Qual é a preocupação que tem ocupado teu coração? O que o teu coração tem se enchido? Qual é o motivo de você servir ao Senhor hoje? Por que você vem na igreja na quarta-feira? Por que você vem aos ensaios? Por que você serve em um ministério? Você já parou para responder essas perguntas? Onde está o teu coração? E agora eu queria, depois da gente dar esse diagnóstico, saber quem nós somos, onde nós estamos pondo o nosso coração. Não adianta a gente só trazer o problema, né? De repente você fez todas as perguntas, você respondeu as 3 etapas que eu pedi para você responder e você foi achado em falha. Foi pesado, foi medido e foi considerado insuficiente. Jimmy, eu confesso que muitas das vezes eu venho para a igreja porque eu estou numa escala e eu sou obrigado a vir. Jimmy, eu confesso que está faltando alguma coisa dentro de mim. Eu confesso que eu entrei dentro de uma rotina de mecanismo onde tudo é rotina. Onde o meu amor ele já não brota mais. Você já foi comprar um produto onde você foi falar com um vendedor que ele brilhava os olhos? Eu descobri esses dias, já estava conversando com a Michele, né, novamente. Eu descobri que eu sou um excelente vendedor. Eu não sabia disso, eu descobri esses dias. Porque quando eu pego um assunto para falar, a pessoa que está me ouvindo a falar sobre o assunto, ela percebe brilho nos meus olhos.
E as pessoas começaram a falar isso para mim. Caramba, você fala com uma autoridade sobre esse assunto, hein? Esse negócio deve ser bom mesmo. Vou entrar para ver, vou comprar para ver, vou ver como é que é. Porque eu falo com um brilho nos olhos. Um vendedor nato, quem gosta de vender de verdade, ele fala com um brilho nos olhos. De repente você não queria nem comprar, mas o cara chegou com tanta ênfase para te vender o produto, que você, quando você vê, você já está em casa, usufrui. Caramba, eu nem precisava disso, eu comprei. Porque foi pelo vendedor, não foi pelo produto. Ele te vendeu uma situação e você foi lá e comprou. Mas foi pelo vendedor. Será que quando você oferece Cristo, as pessoas veem brilho nos seus olhos? E tem aquele vendedor, né, que, cara, o salário vai estar na conta no final do mês mesmo, vou vender aqui. E aí, quer? Quer? Não quer? Amém? Quer? Não quer? Amém? Qual tem sido o teu posicionamento em relação a ofertar a maior dádiva que Cristo nos deixou, que é a salvação? Deu ruim no diagnóstico, né? Nós precisamos melhorar todos os dias. Existe um remédio essencial para isso. Olha, Jimmy, meu coração não está queimando mais. Sabe, um dia eu participei do coração aquecido e naquele dia foi tremendo, mas hoje em dia eu não sinto mais aquela paixão. Eu fui para um retiro espiritual, passei por Peniel e foi tremendo aquilo. Como a gente fala, né? É tremendo. O encontro é tremendo. Mas eu queria sentir aquilo de novo, eu não sinto mais, eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, boa parte de vocês aqui conhecem o meu testemunho. Há 2 anos atrás, eu senti o que John Wesley sentiu. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é algo que eu experimentei e estou experimentando até hoje. John Wesley, ele sempre pregou o evangelho, desde da sua infância, foi criado em lar cristão, sempre pregou o evangelho. Só que, dado momento, em uma das viagens missionárias dele, ele já estava viajando, fazendo missão, já tinha acontecido muita coisa na vida dele, ele sentiu o coração dele queimar diferente. Ele sentiu que o coração dele fervia por um motivo diferente. Alguma coisa aconteceu. Eu fui pregar o evangelho para os índios, eu fui na América pregar o evangelho e voltei diferente. Esse pessoal, tem alguma coisa acontecendo diferente dentro de mim. O meu coração, ele incendiou. De repente você está muito tempo na igreja, você está muito tempo fazendo as mesmas coisas, você de repente não está pecando, não está fazendo coisas absurdas, mas o teu coração não queima mais. E um dos sinais da volta de Jesus é que a igreja sofreria um avivamento. E essa é a palavra-chave, avivamento. É por isso que meu coração queima toda vez que se fala da volta de Jesus. Olha, e um avivamento ele pode ser coletivo, ele pode ser individual. Eu posso falar particularmente, todos os cultos para mim têm sido um avivamento para mim. Quando um pecador se converte, a menina que a surda e muda, eu esqueci eu esqueci o nome dela. Como? Ana Carla. Aquele dia eu chorei demais, meu amigo, eu chorei demais vendo uma alma se converter ao Senhor. E quando o apelo começa a ser feito, as pessoas começam a vir aqui na frente, eu não consigo conter as minhas lágrimas. O meu coração queima, a minha carne transborda. Porque todos os dias eu procuro ser avivado. E existem alguns critérios para o avivamento. Pelo menos 2 critérios para o avivamento. E agora, você já fez seu diagnóstico. Vocês estão acompanhando o raciocínio comigo? Você tem que fazer um diagnóstico. Como tem sido o meu serviço perante o Senhor? Eu fui chamado para tal coisa, mas será que eu tenho feito tal coisa? Jesus ele fala que na volta dele, na verdade, na hora do julgamento, muitos virão e falam assim, mas no seu nome eu preguei, eu fiz maravilhas,
No seu nome eu participei de ministérios. No seu nome eu curei enfermos. No seu nome eu fiz as coisas acontecerem. Eu arrastava multidões comigo. E como é que eu não posso entrar agora no teu reino? A palavra do Senhor, Ele não vai dar explicações em relação a apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vai para o lado esquerdo. Lado direito são só os salvos. E de repente você pode estar satisfeito com... Você está satisfeito com a sua salvação. Para você ser salvo, você só precisa de uma coisa, crer. Creu? Aceitou a Jesus como seu Salvador? Está salvo. Só que a salvação é pouco demais para quem conhece o Evangelho. A salvação, ela é pouco demais para quem conhece Jesus. A salvação é pouco demais para quem sabe o que é o reino dos céus. A salvação, ela é pequena demais para quem sabe o tamanho de Deus. Então não se conforme com isso. O que a gente precisa? De um avivamento. Joel é um livro que fala sobre avivamento. O povo de Israel, na época de Joel, o povo de Israel estava sofrendo muito com a falta de colheita, muitas pragas, falta de chuva. E Joel, ele instiga o povo a voltar-se para Deus em forma de confissão e arrependimento. Preste atenção nessas duas palavras. Confissão e arrependimento. A gente às vezes tem um conceito errado sobre avivamento. A gente tem um conceito sobre avivamento, principalmente em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, sem falar mal. O avivamento tem a ver com tudo isso também. Mas não é isso. O princípio do avivamento, ele está concentrado nessas duas palavras, confissão e arrependimento. Em Atos 2, quando o povo está reunido, quando os discípulos estão reunidos esperando o avivamento, e aí Atos 2 relata que um som como um vento impetuoso invade toda a casa e as pessoas começam a falar em outras línguas, línguas que não eram entendidas e que eram entendidas também. E Pedro, no discurso dele, fala assim, arrependei-vos e confessai os vossos pecados e sejam batizados. Após Pedro receber o avivamento, ele começa a dar a fórmula do avivamento. Joel, ele dá a fórmula do avivamento. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados. Mas se você achar que o que eu estou falando é muito antigo ainda, eu quero te dar um exemplo bem recente. 1970. A Universidade de Ashburn, 1970 e agora em 2020, foi 22 ou 23? Não sei se foi no início de 22 ou final de 23. Final de 22, não foi? Início de 23? No início de 23, a Universidade de Ashburn, uma universidade nos Estados Unidos, eles começaram, eu quero falar sobre o fato de 1970. Em 1970, um grupo de cristãos, eles tinham a capela na universidade, e certo dia, eles foram fazer um culto como era um culto normal, corriqueiro, normal. Acontecia, era mais ou menos 50 minutos de culto. O que acontecia no culto? O pastor, ele pegava o microfone, dava uma oportunidade, cantava uns 2, 3 hinos, depois lia-se uma mensagem e pronto, dispersava o povo. E naquela manhã, naquela tarde, iria acontecer a mesma coisa, estava tudo programado. O pastor chegou na igreja, na capela da universidade, e começou a programar o culto, e começou a fazer, deu oportunidade, cantaram umas músicas, se alegraram, e chegou na hora da mensagem, ele ia trazer a mensagem. Ele sentiu no coração dele que ele não deveria trazer a mensagem. O Espírito Santo de Deus falou no coração dele. E o que ele faz? Tá bom, não vou trazer a mensagem. O Espírito Santo de Deus me incomodou para não trazer a mensagem. E eu quero ouvir alguns testemunhos aqui. E abriu oportunidade para o testemunho. Ao invés de mensagem, teria um testemunho. E alguns jovens começaram a ir lá na frente e contar seus testemunhos. Eu fui liberto das drogas. Eu era assim, 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 assado. E aí o Senhor me libertou. O outro fala, não, eu fui liberto da pornografia. O Senhor me libertou. Eu fui liberto do adultério. O Senhor me libertou. E foram contando seus testemunhos. Tudo o que aconteceram no passado, quem eles eram e como foram transformados.
E até aí tudo bem, faltava mais ou menos 10 minutos para terminar o culto. Um jovem específico, ele tomou a liberdade de ir ao púlpito e contar o testemunho dele. Mas todo mundo conhecia quem era aquele jovem. Sabe, o aluno que não deveria ser aluno? Aquele aluno que tu fala assim, só Jesus na causa? Era esse, e todo mundo conhecia ele. Já havia sido expulso umas 3 vezes da universidade, e ele, de repente, ele assume o púlpito para contar o seu testemunho. E ele começa a falar o seguinte, há 3 dias atrás, eu não sabia o que eu tinha vindo fazer aqui, nessa universidade, porque não tem nada a ver comigo. Mas no meu quarto, eu vi 2 jovens conversando a respeito de Jesus, Deus e religião. E eu fiz um desafio. Eu falei, se o Senhor existe mesmo, muda a minha maneira de ser e entra no meu coração. Aí ele fala que a partir daquele dia, ele não conseguiu mais ser a mesma pessoa. Há 3 dias atrás, ele tinha sido transformado. E ao ouvir o testemunho daquele jovem, todos glorificaram, porque assim, era uma coisa realmente sobrenatural. Simplesmente ele ouviu uma conversa e através dessa conversa paralela, o Espírito Santo se apossou dele. E ele confessou os pecados dele dali, e a igreja se alegrou. Ok, até aí tudo bem, o Senhor faz milagre, o Senhor faz milagre. Faltando pouco tempo para terminar o culto, o pastor ele sentiu novamente no coração de que havia mais pessoas para se confessar. E ele não falou mais nada, ele simplesmente chegou no púlpito, abaixou a cabeça e ficou parado. E aí, sem que ele percebesse, começou a formar uma fila. E as pessoas começaram a subir o púlpito e confessarem os seus pecados, se arrependendo. E aquela fila foi aumentando cada hora mais. As pessoas subiam, confessavam seus pecados e se arrependiam. Irmãos, eu estou falando sobre avivamento. Não tinha estímulo de música, não tinha ninguém fazendo uma pregação eloquente, não tinha ninguém instigando o emocional de ninguém. De repente, o próprio Deus resolve fazer parte da reunião. E aí, quando Deus resolve fazer parte da reunião, as pessoas começam a chorar, confessar agora seus pecados, os pecados recentes, não eram os pecados passados. A ponto de se formar uma fila. Aquele culto, ele demorou 185 horas para terminar, meu amigo. São 185 horas, são 7 dias ininterruptos de culto e adoração ao Senhor, varando madrugada fora, e sem estímulos de música, sem estímulos de pregações emocionalistas, sem ninguém falando, simplesmente as pessoas subiam e confessavam seus pecados. Só que tinha um segredo só, que quando você confessa e deixa, o próprio Deus, ele resolve fazer parte dessa história. E aí, quando Deus resolve fazer parte da história, ele não precisa do teu talento, ele só precisa do teu coração. E foram chegando cada vez mais pessoas naquela reunião, inclusive um pastor muito famoso da região, que tinha uma igreja enorme. Ele subiu nesse púlpito e falou o seguinte: eu confesso que eu não tenho amado os meus membros como eu deveria. Eu confesso que eu não tenho amado a igreja como o Senhor falou para eu amar. Certo dia, eu estava aqui. Existem coisas em você, de repente você está falando assim, mas eu não tenho pecado nenhum, eu tô de boa, tô limpo. Cara, tô limpo. Tenho nada para confessar, não. Tô limpo. Tem nada, tô fazendo nada demais, então tô limpo. Você pode pensar assim, porque eu já pensei assim. Vocês lembram da pregação do Bispo Bruno agora, né? Aquela foi uma pregação surpreendente. E eu resolvi abrir meu coração para o Senhor naquela pregação. Estava sentado bem ali onde o irmão está sentado, aqui no meio. E eu resolvi abrir meu coração para aquela pregação. E de repente, aquela pregação entrou no meu coração, o Senhor começou a falar alguma coisa dentro de mim. E eu comecei a me analisar. Falei, Senhor, o que existe de errado em mim que eu posso consertar?
E todos os dias eu faço essa pergunta: Senhor, acha em mim algo de errado que eu vou consertar. Acha em mim algo de errado que eu vou consertar. A ação de consertar é minha, de apontar é do Senhor. O Espírito Santo tem que me convencer do meu pecado. Então tem a liberdade de atuar dentro de mim. Eu falei isso. Irmãos, acredita? Eu até conto aqui, ó. Eu tinha uma divergência com um determinado irmão aqui, que eu já tinha resolvido, divergência do passado. Eu já tinha resolvido no meu coração. Eu havia perdoado o irmão havia me perdoado. Para mim estava tudo bem. Para mim estava tudo bem. Aí o Espírito Santo, na hora, trouxe a imagem do irmão no meu coração. Eu falei, isso deve ser bobeira da minha cabeça. Vamos continuar aqui, né? Presta atenção. Daqui a pouco meu coração começou a doer, começou a arder. Você tem que ir lá falar com ele. Você tem que ir lá e falar com ele. Você tem que ir lá e tem que falar com ele. Eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu tinha acabado de pedir para o Espírito Santo me revelar. E aí ele falando isso, está acabando já, né, gente? Gente, essa hora passa muito rápido. E aí o Espírito Santo falando isso no meu coração, eu falei, tá bom, vou falar. Aí terminou o culto, eu comecei a me dirigir em direção ao irmão. Aí daqui a pouco eu fiz assim, ó, não vou agora não, deixa para lá. Vamos ver o que vai dar amanhã, né? Eu fui dormir, aquela coisa no meu coração continuava falando que você tem que falar com ele, mas eu não tenho nada. E eu comecei a brigar com o Espírito Santo, falando assim, eu não tenho nada contra o irmão, não tenho o que falar com ele. Já perdoei, ele já me perdoou, está tudo certo. E aí eu tenho que falar. E aí, beleza. Eu acordei com aquele sentimento ainda, falei, depois eu falo, Senhor, depois eu falo, no final do dia eu falo. E como eu tinha dado a liberdade do Espírito Santo atuar em mim, dentro dos meus erros, o que existia no meu coração, eu estava voltando para casa, né, depois do trabalho, e aí como eu veio aquele pensamento, eu tentei desviar, não, esqueci que eu tinha que falar. E aí eu senti uma dor nas minhas costas muito grande, como se alguém tivesse enfiado uma espada nas minhas costas. Eu falei, tá bom, já entendi. Peguei o telefone na hora, mandei uma mensagem. Varão, a gente teve uma divergência no passado, eu queria te pedir perdão, o Espírito Santo tem falado no meu coração, de repente é uma cura para nós dois. Aí comecei a falar o que o Espírito Santo tinha falado no meu coração para ele. E aí ele me manda um áudio quase que de imediatamente retornando, falando a mesma coisa. Eu senti a mesma coisa, Jimmy. Eu senti que eu tinha que falar contigo também. Eu senti que o Espírito Santo ele me incomodava, só que eu não tive coragem. Graças a Deus você teve coragem. Eu falei, você não sabe de nada. Mas o Espírito Santo testifica. Existem coisas dentro de nós que nós mesmos não somos capazes de diagnosticar e saber o que existe. E existe uma oportunidade muito grande. Eu louvo a Deus pela liturgia dessa igreja. Porque existe um momento aqui, logo após o primeiro louvor chamado... Não, vou perguntar de novo, só alguns repararam. Existe um momento aqui no domingo, que é após o primeiro louvor, chamado? É aí que o Senhor gosta de atuar. É aí que aconteceram os maiores avivamentos da história. Aconteceram em um momento de confissão e arrependimento. Se não houver confissão e arrependimento, o Espírito Santo ele não pode trabalhar. Você tem a oportunidade de viver um avivamento todos os dias. Você tem a oportunidade de viver a volta de Jesus todos os dias. Só que você tem que se confessar e se arrepender todos os dias. E aí, feito o diagnóstico, agora você está pronto. O que existe dentro de você que precisa realmente mudar para que a tua vida ela se torne um verdadeiro avivamento. O avivamento, após John Wesley ele sofrer esse avivamento, aí é comemorado no dia 24 de maio, né? Dia do coração aquecido. John Wesley era uma brasa que se colocou no meio de muitas outras brasas apagadas. De repente o teu diagnóstico foi super positivo. Agora você tem uma função de queimar todo mundo que chegar perto de você. Teu coração está queimando. O poder do abraço. Essa recepção ali é mágica.
é aquela recepção ali, aquela consolidação ali é mágica. O poder do abraço. Onde queima, quando você está sentindo algo muito forte a presença do Espírito Santo, é o teu coração que queima. Então encosta, coração com coração, peito com peito, e acenda uma outra brasa. Acenda um outro coração que está apagado. É por isso que o abraço tem um poder muito terapêutico. Se você for estudar o poder do abraço, você vai ver quantos benefícios o abraço ele traz. Quantos hormônios positivos um simples abraço ele traz. Porque o teu coração ele está queimando. E toda vez que o teu coração está queimando e você encosta em outro coração, a tendência é que o outro coração queime também. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. E toda vez que você ouvir falar sobre a volta de Jesus, você apressar. E agora nós vamos aprender, depois de avivados, a como acelerar a volta de Cristo. Você sabia que é possível acelerar a volta de Cristo? Existe um tempo marcado, não existe? E o que a gente leu no capítulo 14, no versículo 14, de Mateus 24? Quando esse evangelho for pregado em todas as nações, então, quem anseia pela volta de Jesus aí? Quem anseia pela volta de Jesus, levanta a sua mão. Quem anseia pela volta de Jesus, levanta a sua mão de verdade. Você quer que Jesus volte? Pelos motivos corretos? Se você quer que Jesus volte, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Você quer alguns dados estatísticos? Vamos lá, vamos a alguns dados estatísticos para a gente finalizar? Né? Para o relógio aí, Felipe, para. Dá uma pausa aí. A população mundial ela é composta por 8 bilhões de pessoas. Acho que é censo de 2022 isso, né? 8 bilhões de pessoas. A China e a Índia, elas são responsáveis por 40% da população mundial. São dois países onde o regime totalitário ele é muito evidente. São dois países onde apenas 1% da população conhece o evangelho. São cristãos. São dois países pagãos. São dois países onde o evangelho precisa ser pregado. E ainda assim, no Brasil, existem partes em que o evangelho precisa ser pregado. Existe o teu vizinho que precisa receber o teu evangelho. Você sabe se o seu vizinho ele já ouviu falar sobre Cristo? Às vezes você quer fazer a missão, Então, começa no teu lar, começa do lado. Começa com quem senta do teu lado no ônibus. Começa com quem está na fila do banco. Começa com o teu gerente de banco. Irmãos, eu tô tão fissurado nisso. Eu quero acelerar a vinda de Cristo. Vocês estão comigo? Então vamos pregar o evangelho. Vamos falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Que a sua vida, ela seja essa pregação. Vocês repararam que eu tenho feito bastante vídeo? Repararam? Tem alguém me chamando de coach aí, né? Coachinho, cadê a Thaís? Thaís? Eu sou coachinho mesmo. A Thaís já foi que me apelidou assim, né? De coachinho. Estou fazendo bastante vídeo. Algumas pessoas no início mandaram mensagem, está querendo aparecer. Eu estou querendo aparecer de verdade. Eu quero muito aparecer. Sabe por quê? Não é um anjo que vai descer e vai pregar o evangelho, não. Eu que vou pregar o evangelho. Se a minha vida não refletir isso, de que eu estou fazendo na igreja, de que eu estou fazendo na terra? A minha vida precisa refletir o que é o evangelho. Então toda vez que alguém fala assim, está querendo aparecer, Karina, está querendo aparecer correndo daquele jeito, aquelas fotos que fica postando na corrida do pão, está querendo aparecer, estou mesmo. E quando eu aparecer, me rasga para ver o que tem dentro de mim. E eu tenho certeza que você vai ser contaminado pelo aquecimento global que existe dentro de mim. Porque o fogo que existe dentro de mim é justamente para isso, é para te queimar. Então eu realmente estou querendo aparecer. A internet foi a maneira mais veloz que eu achei para pregar o evangelho. Eu falo de diversos assuntos lá, só que todos eles vão culminar na mesma coisa. Jesus está voltando. As pessoas param perto de mim, os meus clientes param perto de mim, e eu pedi ao Espírito Santo o seguinte: Senhor, me dá sensibilidade de coração. Então, quando eu enxergo uma pessoa, quando eu começo a me relacionar com um cliente, com uma pessoa, eu conheço uma pessoa, praticamente o Espírito Santo me fala que a vida da pessoa reflete. E eu estava com um cliente esses dias, quando ele apareceu na porta do escritório, eu falei, rapaz,
esse menino tem unção, mas tem alguma coisa errada com ele. Tem muita unção guardada aí. Foi falado no meu coração. Aí fui conversando, fechando negociação, levei ele para almoçar. E do nada não, né? O Espírito Santo. Eu orando o tempo todo ali, né? A gente sentou ali na casa da picanha, a gente almoçando, e eu orando. Eu fiz apenas uma pergunta sobre a vida pessoal dele. Ele abriu a vida dele todinha para mim. Ó, eu sou afastado, eu tive um relacionamento dentro da igreja, não deu certo, e começou a me contar a vida dele todinha. E aí eu falei, cara, quando você aparecer na porta do meu escritório, o Senhor me falou, a unção ainda não saiu dele. E ele falou, cara, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu falei, a unção ainda está aí. E Deus tem uma obra muito grande na tua vida. E aí, ele é músico também, né? Eu falei, cara, a mesma unção que está dentro de mim está em você. Só que eu uso, você não. É aí que está a diferença. Vai ficar guardado aí até quando? Então, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho, eu vou lá e o faço. Por quê? Eu sou melhor que vocês? Não. É porque o meu coração está aquecido. E todos os dias eu boto ele no forno. Pegou o macete? Tu pegou? Quem foi as pessoas recentes que participaram do PNL aqui? Todos os dias tem que ser um PNL na tua vida. Todos os dias. Se você deixar esfriar, o que acontece com a brasa da noite para o dia? Ela começa a esfriar, apagar, aí tem que ir lá acender de novo, né? Então, todos os dias, a minha primeira ação é pegar meu coração, eu boto lá no forno de novo. Tem que queimar. Eu preciso ter gás para pregar o evangelho. Eu preciso falar do amor de Cristo. Senhor, me dá uma mensagem para gravar um vídeo hoje e tocar o coração de alguém. Me dá uma mensagem que eu vou chamar a atenção do máximo de número de pessoas possível, para que quando essas pessoas vierem a mim, eu vou rasgar o meu peito e vou mostrar o que há dentro de mim. Sabe por quê? Presta atenção. Tem lugares que o evangelho não vai chegar. Tem lugares que o nome de Jesus não vai chegar. Você já parou para pensar nisso? Tem alguns lugares que o nome de Jesus não vai chegar. Vai chegar é o nome da Karina. Vai chegar é o nome do Lucas. Vai chegar é o nome do Ortiz. Vai chegar o nome da Marília. Vai chegar o nome da Thaís. Esses nomes que vão chegar. Mas quando as pessoas ouvirem falar no nome de vocês e te rasgarem para ver o que tem de vocês, lá vai ter um pacote importantíssimo. Porque você é um envelope. Você é um envelope bonitinho. E essa carta eles vão ler. E quando eles lerem, eles não vão resistir ao poder do evangelho. Porque o poder do evangelho, ele é transformador. Não é você, não é pela sua capacidade, não é o que você faz, não é o que você estudou, não é o que você pode, não é o talento que tem nas suas mãos, mas é o que você carrega. Tanto lugar para o Espírito Santo habitar, ele vai escolher habitar dentro da gente. Olha só. E é por isso que meu coração queima. E é por isso que o meu coração queima. Toda vez que se fala que a igreja vai ser arrebatada, o meu coração queima. Tem uma música, acho que a gente não vai conseguir cantar ela não, mas eu vou falar um trecho que eu preciso falar dela aqui. Não sei, vamos ver. Tem uma música que ela fala o seguinte, e toda vez que canto essa música, eu tenho a mesma imagem no meu coração. Irmãos, eu queria passar um exercício para vocês importante. Crie imagens na mente de vocês. Toda vez que você estiver lendo a palavra, crie imagem. Toda vez que você estiver orando, crie imagem. A imagem vai te trazer sentimento. O sentimento vai te aprofundar no que Deus quer falar com você. E toda vez que eu canto esse trecho, vem uma imagem na minha cabeça. Gol. Não, tô brincando. Esqueci a música, irmão. Isso, obrigado. Minha mente falou aqui no meu ouvido. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. Irmãos, nessa hora, o noivo... Cadê o irmão Cristiano? Tá aí não, né? Eu tenho até a imagem do irmão que grita. Você tem ideia como a minha imaginação é tão fértil. Eu estou vendo o irmão Cristiano ali na porta e de repente ele dá um grito. O noivo vem! E de
repente a igreja começa a se acender e todo mundo começa a subir para as bodas do Cordeiro. É essa imagem, e meu coração ele começa a queimar, ele começa a gritar, e eu começo a cantar de novo. Eu não vejo a hora de te encontrar. E eu vejo o casamento acontecendo. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelo... Olha essa imagem, irmãos. Maranata, Jesus amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Eu não consigo me conter quando eu penso nisso. Quando essas melodias, quando essas letras vêm ao meu coração, não consigo me conter. O meu coração ele se enche de uma alegria tão grande e o meu corpo ele começa a transbordar. Eu começo a suar, os meus olhos lacrimejam, o meu coração ele arde e eu tenho vontade de gritar para todo mundo: Jesus está voltando, ele está voltando. Vamos comigo, vamos. Esse mundo é passageiro, tem muitas coisas tentando tirar do teu coração a alegria da salvação. Os problemas que você enfrenta estão tentando tirar do teu coração a alegria da salvação. As dificuldades que você enfrenta, os seus problemas, eles só têm uma missão: tirar do teu coração a alegria da salvação. Essa imagem do noivo vindo, essa imagem da noiva se preparando, da igreja se preparando, indo para as bodas. Essa imagem é o que queima no meu coração. E eu preciso te contagiar com isso. Sabe por quê? Eu não quero ir sozinho, eu não quero. Isso aqui não é uma promoção onde o primeiro é o mais beneficiado, não. Isso aqui é uma promoção onde quem levar mais gente ganha. Quem levar mais gente ganha. Você precisa entender isso. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. A única coisa, a minha única intenção aqui, eu encerro, é te mostrar o que eu estou sentindo. Quais são as minhas intenções? Eu sou muito intencional em tudo que eu faço. Há 2 anos atrás, eu confessei, eu me arrependi, experimentei o avivamento. Às vezes é preciso um grande erro para que você acerte o resto da vida. Para de viver na mediocridade. Para de viver no raso. O Senhor todo dia te convida a ir mais fundo, mais profundo. E você insiste em viver o seu cotidiano. Não, tá bom aqui. Eu não quero isso não. Se eu começar a me dedicar demais, o diabo vai se levantar contra mim. Quem é o diabo, meu amigo? Jesus, quando morre, ele leva cativo a morte e o inferno. O diabo não tem poder sobre a sua vida. A única coisa que ele tenta botar na tua cabeça é que você não pode. E aí quem pode parar você é você mesmo. E por que você desacelerou? Você quer que Jesus volte? Então se posicione. Vem comigo. Abrace essa causa. Faça com que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Aí o Senhor voltará.
E se um dia, se de repente você chegar em casa, você esquecer do que eu estou falando, eu só preciso que você lembre de uma coisa. Só cria essa imagem na tua cabeça. Eu não vejo a hora de te encontrar.